Oi, hoje eu estou aqui diante do Mar da Galileia, né, do Lago de Tiberíades, e hoje nesse vídeo a gente vai partilhar um pouco sobre uma das passagens que acontecem aqui neste local, neste mar tão lindo. Por isso, fique conosco. Tem uma passagem particular que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, né, sobre aqui do Mar da Galileia, que é aquela passagem da tempestade, onde Jesus anda sobre as águas. Eu não vou ler a passagem aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas segundo o Evangelho de São Mateus, essa passagem vem logo depois que Jesus faz a multiplicação dos pães. E aí Jesus pede para os discípulos ir de barco na frente, que enquanto ele despedia a multidão, e logo depois ele iria de encontro aos discípulos, né? Só que Jesus, após despedir a multidão, ele vai rezar sós no monte, e só à noite, na verdade de madrugada, segundo São Mateus, Jesus vai ao encontro dos discípulos e ele caminha sobre as águas. No início tinha uma tempestade e os discípulos acharam que Jesus era um fantasma, até que eles reconheceram Jesus, e Pedro fala: se és tu, Senhor, deixa que eu vá até ti também. E aí Jesus, permite com que Pedro também ande sobre as águas, só que com toda a tempestade Pedro acaba ficando com medo e começa a afundar. E aí Jesus salva Pedro, não deixa Pedro afundar. E aí nesse evangelho fala que os discípulos reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E o que mais me chama a atenção nesse evangelho é porque ele mostra realmente quem é Jesus, né? Porque ele não se trata somente de um milagre onde Pedro pôde andar sobre as águas, né? E depois, por medo, afundou. Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele traz uma mensagem teológica e nos mostra quem é Cristo, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando Jesus se encarna, né? Sendo Deus, ele se encarna, ele assume a nossa natureza humana e vive tudo como um homem, né? Como nós. E ao fazer isso, ele nos une, né? Nós homens, ele nos une cada vez mais a Deus. Então Jesus se torna uma ponte onde o homem e Deus estavam separados, né? Com o pecado original. E aí quando Jesus se encarna, ele se torna essa ponte onde leva o homem, onde conduz o homem até Deus, né? Para se unir a Deus. Por que eu digo que esse evangelho traz essa mensagem? Porque Jesus está andando sobre as águas e ali ele manifesta a sua divindade, né? E quando Pedro fala: se és tu, Jesus, então deixa que eu vá até ti, né? E aí Jesus fala: então vem. E aí quando Pedro caminha sobre as águas, né? Pela ação de Jesus, Pedro vai caminhando em direção a Deus, ele vai divinizando a sua humanidade, ele vai buscando cada vez mais a santidade. Mas chega um momento que ele tem medo, por causa do vento forte e tudo mais. E a nossa vida é assim, a gente pode até começar um caminho em direção a Deus, né? E sempre pela graça do próprio Jesus. E aí a gente encontra tribulações, problemas, que acaba nos tirando, né, desse caminho em Deus. Então a gente acaba perdendo o foco e, por fim, a gente acaba se afundando. Mas é o próprio Jesus que nos salva quando a gente começa a afundar. Ele, sendo essa ponte, ele é o único que, por meio dele, nós podemos chegar até Deus. Por isso, a graça da encarnação é tão importante para nós, né? Acreditar que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por meio desse caminho que a gente também chega à santidade. Por esse caminho que nós também nos tornamos santos, assim como Deus é santo. Então que no dia de hoje a gente possa pedir essa graça a Deus, né? De também nos tornarmos santos, de podermos sim caminhar sobre as águas, né? Realizar o impossível pela ação e pela graça do próprio Jesus Cristo. E pela ação da sua graça nós possamos verdadeiramente sermos cada vez mais santos. Amém? Fique com Deus, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e fique com Deus, aqui direto do Mar da Galileia,
né? Que Deus possa te abençoar cada vez mais e a sua família, que nós possamos juntos sermos santos, assim como Deus é santo.